Seguinte, tem um dos critérios, que é esse daqui, que é a lei da velocidade, que tá difícil. Não, só fui testar o zoom. Justo. Tá. Um dos critérios, que é esse daqui, que é a lei da velocidade, ele não tá nos critérios, ele tá nos critérios da prova passada, mas não tá nos critérios do nosso, mas cai. E tem um critério que tá na nossa prova, mas não cai, que é o último critério, se eu não me engano, é hidrólise salínica KPS, que não cai na nossa prova, tá? Isso aí cai. Isso aqui cai. Tudo que eu vou passar cai. Então, o primeiro de tudo, lei da velocidade. Isso daqui é a fórmula de lei da velocidade, tá bom? Vocês têm que saber isso daqui. Então, primeiro de tudo, nessa fórmula, esse é de velocidade. Esse K que a gente tem aqui, na grande maioria das vezes que a gente tiver K em qualquer fórmula ou em qualquer relação, é de constante, tá bom? K sempre vai representar constante pra gente. E daí, esse colchetes aqui dentro da química, ele representa concentração, tá bom? Então, a velocidade da nossa reação vai ser K vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Como assim? Essa daqui é uma reação modelo, tá bom? Como se fosse uma estrutura, um formato de uma reação, tá? Então, você tem aqui os teus reagentes e você tem aqui os teus produtos. Tá vendo A aqui? Tá vendo B aqui? É o mesmo A daqui e o B daqui. Tá vendo esse Azinho que tá aqui e esse Bzinho que tá aqui? É o mesmo Azinho que tá aqui e o mesmo Bzinho que tá aqui. No livro eu acho que ele dá como N, alguma coisa, eu prefiro usar assim, Azinho e Bzinho, porque eu acho que fica um pouco mais claro. O que é esse Azinho e esse Bzinho aqui? É o coeficiente dos dois, é aquele número grandão que vem antes do teu reagente, antes do teu elemento ali, tá? Então, pegando esse exemplo daqui, o coeficiente, qual que é o coeficiente do N2? 1, né? Aqui tem 1. Qual que é o coeficiente do H2? 3. Qual é o coeficiente do NH3? 2, tá? Então, esse 1 aqui seria o meu Azinho. O N2 seria o meu Azão. O Bzinho aqui seria o meu 3. O Bzão seria o H2. O Czinho é o meu 2. O Czão, o NH3. Isso daqui pra mim, por enquanto não importa muito, porque a gente só vai mexer com os reagentes, tá? Ele tá preso em algum lugar? Tô escutando um choro muito triste dela. Tô achando. Tá aqui comigo. Ah, tá explicado. Então, a velocidade é isso daqui, tá? Vai ser a constante vezes a concentração de A elevado ao coeficiente de A vezes a concentração de B elevado ao coeficiente de B. Então, se a gente fosse montar essa lei da velocidade aqui para essa reação, a gente pega e substitui, tá? Então, montando, a velocidade seria a constante dessa reação. Essa constante ou ele vai dar no enunciado para vocês, se vocês tiverem que substituir alguma coisa, ou você só deixa esse K aqui, tá? E daí aqui, a concentração de A. O que é o A na nossa reação aqui? O N2. Então vai ser a concentração de N2 vezes a concentração do quê? Do meu B. O que é meu B? H2. H2. Beleza. Qual que é o meu Azinho aqui do N2? 1. Então, se eu deixar 1 ou não escrever nada, é a mesma coisa. Qual que é o meu Bzinho aqui do N2, 3. do H2? 3. Tá? Então, se fosse para montar a lei da velocidade dessa reação, ia ficar assim, tá bom? Se você quiser descobrir essa velocidade, daí o enunciado, o problema, ele tem que te dar esses valores. Tem que te dar o valor da concentração do N2, o valor da concentração do H2, para você substituir e achar a velocidade, tá bom? Então, é só um modelo. Só que, inclusive, tem nomenclatura para cada uma delas, de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, que eu já vou trabalhar com vocês quando a gente for entrar em estudo cinético. Isso daqui todo mundo conseguiu entender? Sim. Tá. Dá uns 15 segundos para vocês copiarem Eu isso posso lhe daqui. dar uma ideia, tipo, quando o exercício der o K, é só multiplicado aí?
vai dar o K? Tipo assim, o cara que costuma ser o eu não sei número como vai inteiro. cair. Porque eu acho que pode cair a lei da velocidade, mas eu acho que se cair a lei da velocidade, vai cair como estudo cinético. Que daí é aquela tabela, não aquela ID lá que a professora passou, outra tabela normal. Cara, não entendi E a aquela gente tabela vai- aí. Não, eu não vou nem passar a tabela pra vocês porque não Dá pra precisa usar pro dela, verbo, né? em teoria. Pelo que a professora falou, não precisa da tabela. Já passou. Então eu vou... Não store. Então eu vou passar isso daqui pra vocês, passar essa parte teórica, mas vou focar bastante com vocês na parte de estudo cinético. Todo mundo tá com o livro? Sim. Não vou pegar ele agora, Mas o facilizador, normalmente esse cai o que é o número inteiro? Nem sempre. Nem sempre. Tá, mas Mas foda-se. número em notação pra você, pode dar qualquer coisa, mas daí você só multiplica. Fechou. Tá bom? Então, tipo, aquele preto. Todo mundo conseguiu entender isso daqui? Por enquanto é só a parte teórica. Não é praticamente Tá. canal. É porque ele não deu nada, mas desse era só multiplicar. A partir de 204 eu só quero dar uma olhada porque eu acho que eu vou ter que passar a cair pra vocês antes talvez pra trabalhar com Né? Expoente não. Sei lá. que é isso aqui que eu vou fazer. O número de cima? Uhum. Não, aí acho que só ia multiplicar o K pelos dois, assim, tipo. Ia ficar, sei lá, se fosse 2. 2N2. Ô, Pastorizão, por exemplo, se o K fosse 2, ia ficar V igual a 2N2 vezes 2H2? Tipo isso? Não, mas ele só substitui no lugar do K. E aí deixa assim. Só que ele teria que dar o valor do N2 e do H2 pra você. Então ele fala, a concentração de N2 é 1. Então. Daí você vai lá e substitui por 1. Concentração do H2 é 2. Então você faz 2 elevado a 3. Perfeito. Entendeu? Ele vai dar? Talvez ele dê, não sei. Se Eu não der, a espero gente que faz sim. o quê? É porque se ele não der, você não tem como passar disso, entendeu? Você só vai construir isso daqui. Tá? O que eu acho que vai cair e que é muito mais legal e muito melhor para cair numa questão é estudo cinético. O que é isso? Você tem a velocidade da tua reação e faz sentido aqui para vocês que a velocidade da tua reação ela é impactada pela concentração de cada um dos reagentes, né? Isso daqui, se fosse escrever isso daqui, inclusive de uma forma um pouquinho mais, tipo, dentro da fórmula aqui, é a mesma coisa que eu escrevesse a concentração dos reagentes. Né? Concentração de A vezes B é a mesma coisa que concentração dos reagentes elevado ao número de interliantes, tá? Então, pra gente ver a velocidade disso daqui, dentro de um estudo cinético, que é aquela tabelinha, a gente vai ver a concentração dos reagentes e como que eles impactam dentro da velocidade. Então, pega esse exemplo aqui. Velocidade constante não vai mudar. O N2. O N2, ele está elevado aqui a 1, né? Então, vamos esquecer o H2 por enquanto. Vamos trabalhar só com o N2, tá? Se eu falasse para vocês, velocidade igual a K vezes a concentração de N2. Se eu falasse que a concentração de N2 é 1, velocidade K vezes 1. Se eu falasse que a concentração de N2 é 2, K vezes 2. Então, conforme eu vou aumentando isso daqui, eu vou dar outro exemplo que daí talvez fique um pouco mais visível. Tipo, ela vai aumentando meio que linear. Se fosse, tipo, N2 elevado a 2 aqui, tá? Se eu falasse pra vocês que a concentração do meu N2 é 1, 1 elevado a 2 é 1. Então ia ficar K vezes 1. Agora, se eu falasse que a concentração do meu N2 é 2, isso aqui ia ficar 4. Se eu falasse que a concentração do meu N2 é 3, isso aqui ia ficar 9, tá? Então, isso aqui é o que a gente fala de reagente de primeira ordem, segunda ordem ou de ordem zero. Ordem zero é quando ele não impacta. Então, se ele tivesse aqui N2 elevado a zero, independente da concentração dele, se for 1 milhão, se for 1 milhão elevado a zero, é 1, não vai impactar, tá? Então, eu até cheguei a escrever isso daqui, tá? E a mesma coisa que serve para H2. Se for H2, se eu der concentração 1, isso daqui vai ser 1 elevado ao cubo, que é 1. Se
se eu dar isso daqui como 2, 2 elevado ao cubo, 8. Se eu dar isso daqui como 3, 3 elevado ao cubo, 27. Então, ela vai como se fosse... Não seria bem triplicando, né? Mas, assim, talvez fique mais fácil para vocês entenderem que se a ordem disso daqui for 0, ela não impacta. Tudo bem? Mas como é que vai ser 0? Não, aqui dentro disso daqui não teria como ser 0 porque não tem 0 ali, né? Mas dentro de que a gente vai ver em estudo cinético, daí a gente pode ter alguma coisa que você adiciona concentração e ela não tem impacto dentro da velocidade, tá bom? Por isso aqui o exemplo fica meio abstrato, mas é só para vocês começarem a entender. Daí depois eu vou dar um exemplo um pouquinho melhor. Até aqui fez sentido, mais ou menos? Já vai ficar mais claro quando eu falar de estudo cinético, que começa ali na 204, tá? Então, vamos lá. Dentro do estudo cinético, a gente vai ter essa tabelinha aqui, tá bom? Nessa tabela, a gente tem a concentração de A e a concentração de B, que são os reagentes, tá? E daí a gente tem a velocidade, e daí dentro da tabela ele vai mudando a concentração. Então a concentração de A passa de 0,1 para 0,2 para 0,1 de novo, e daí a concentração de B também vai mudando, e daí a velocidade vai mudando de acordo com essas concentrações. Dentro desse tipo de questão, o que você vai ter que ver é a ordem de cada uma delas, o quanto cada uma delas impacta dentro da tua solução, tá bom? Então, imagina que você tem uma massa de bolo, tá bom? Isso aqui é uma massa de bolo. E daí você tem 3 coisas para colocar na sua massa de bolo. Você tem ovo, você tem farinha e você tem fermento, tá bom? Presta atenção que isso é bem importante. Você tem ovo, você tem farinha e você tem fermento, tá bom? Daí você vai lá na tua massa de bolo e você coloca ovo, farinha e fermento, os 3 ao mesmo tempo. E a tua massa cresce. O que fez ela crescer? Fermento. Tudo bem. Tipo, a gente pensa direto pelo fator humano, né? Fermento. Mas você tem como descobrir de verdade que foi o fermento? Você tem como olhar e falar, pá, foi o fermento? Não. Se você colocou as 3 coisas dentro da tua massa e ela cresceu, você sabe que foi uma das 3 que você colocou ali que fez ela crescer. Mas você não sabe qual. Faz sentido? Tá. Agora, se eu pegar farinha e ovo e colocar nessa massa e ela crescer, eu tenho como descobrir o que foi? Não. Não. Eu sei que ou foi a farinha ou que foi o ovo. Tudo bem? Agora, se eu pegar dentro da minha massa e colocar só farinha e ela não crescer, faz sentido que a farinha não muda em nada no crescimento da massa? Eu posso socar a farinha ali dentro e não vai mudar nada? Uhum. Agora, se eu colocar só ovo e ela crescer, eu consigo olhar e falar, o ovo está fazendo diferença. Se eu colocar só fermento e a massa crescer, eu consigo olhar e falar, o fermento está fazendo diferença. Faz sentido? Tá. Então, a gente tem que olhar alguma coisa isolado, alguma coisa separada. Eu não tenho como colocar 3 coisas dentro de uma massa e dar certeza para você e falar assim, não, foi isso daqui que fez ela crescer. Não tenho como falar isso. Agora, se eu olhar uma coisa isolado, uma coisa por vez, daí eu tenho como olhar e falar, tá, foi isso daqui que fez a velocidade aumentar. E mais, eu tenho como dizer exatamente quanto que faz a velocidade aumentar. Então, se eu coloco, por exemplo, fermento, ovo e farinha lá na minha massa, e a minha massa quadruplicou de tamanho. Foda-se, eu não sei o que fez nada, né? Eu sei que ela quadruplicou, eu sei que os 3 juntos fizeram ela quadruplicar, mas eu não sei qual dos 3 fez o quê, tá? Agora, se eu coloco só o fermento e a minha massa duplicou de tamanho, eu sei que o fermento faz ela duplicar. Se eu coloquei só o ovo e ela duplica, eu sei que o ovo faz ela duplicar e a farinha não faz nada. Então, uma seria de ordem 2, outra seria de ordem 2 também, tá? Então, quando a gente for olhar para estudo cinético, quando a gente for olhar para a tabela, a gente vai ter que analisar um dos elementos com os outros 2 constantes. Então, se eu quiser analisar só o fermento, eu não posso colocar ovo e farinha. Faz sentido? Se eu quiser analisar só a farinha, eu não posso colocar ovo e fermento. Tudo bem? Fez sentido o raciocínio? Tá. Então,
quando a gente tem uma tabela, é a mesma coisa. Vê lá o livro de vocês, na página 204. Eu vou até escrever essa tabelinha aqui porque vai ser importante construir esse primeiro raciocínio, tá? Bastante. Quanto? 3,5. Quanto é idiota? É a pressão de nada. É bem idiota. Filosofia científica. Tá, então a tabela, eu só adaptei um pouquinho os valores para ficar mais fácil da gente enxergar, tá bom? Inclusive, vai melhorar isso aqui, ficar um pouco mais fácil. Só pra gente pegar o raciocínio de início, tá? Então, vamos lá. Digamos que você tenha os dois reagentes, a tua farinha e o teu ovo lá, tá? Daí, você quer descobrir qual dos dois que faz a tua velocidade aumentar, tá bom? Então, lembra, quando eu quiser olhar o meu A, o que o B tem que acontecer com ele? Sumir. Ele tem que ficar constante, ele tem que ficar igual. Se eu quiser olhar só o meu ovo, o efeito que só o ovo faz, eu não posso colocar farinha. Então, se eu quiser olhar só o meu A, eu não posso colocar B. Faz sentido? Então, se eu quiser olhar a concentração do meu A e ver o impacto que isso aqui tem na minha velocidade, eu preciso que o B esteja igual. E a mesma coisa vale para aqui. Se eu quiser olhar essa concentração aqui, o que eu preciso que esteja acontecendo com o meu A? Igual. Que ele esteja igual, que ele esteja constante, tá bom? Se eu quiser olhar só a concentração do meu B, o impacto que isso tem, eu preciso que meu A esteja constante. Faz sentido? Tá. Então, vamos lá. Ah, tipo... Se eu quiser olhar a minha concentração, se eu quiser olhar Botou a, louco de ó, fazer essa bolsa. se eu quiser olhar a minha concentração de ar, daqui pra cá, Tem que ser igual. ela tá vindo de 1 para 2. E o B aqui, de 1 para 1. Então é como se eu tivesse, imagina que isso daqui é minha farinha e isso daqui é meu ovo. Eu tô colocando farinha, tá? E eu não tô colocando nada de ovo. Então faz sentido que o resultado que eu tiver aqui vai ser só referente à farinha, porque eu não coloquei mais nada? Porque é 1 para 1, né? Ah, tá? Então, se eu estiver aumentando a quantidade do meu A e mantendo a quantidade do meu B, eu vejo o impacto direto que isso daqui tem na minha velocidade. Então, se meu B está constante, eu fiz o que com a minha concentração de ar? Multiplicou por 10. Multipliquei por 2. E o que está acontecendo com a minha velocidade? Mantendo. Não muda nada, tá? Então, faz sentido para vocês que a concentração do meu A não importa na reação? Qual que é a ordem dele? Como assim? Qual que é a ordem Zero. dele? Zero. Tá? A ordem dele é zero. É como se fosse a concentração lá de A elevada a zero. Tá bom? Se eu fosse montar a minha velocidade, ia ficar a velocidade K vezes A elevado a zero, vezes a concentração de B elevado a, não sei, vamos descobrir agora. Tá bom? Fez sentido essa primeira parte? De verdade? Então, é isso daqui, tá bom? Se eu vejo que o meu A não muda, daqui para cá eu estou duplicando a quantidade do meu A, a minha velocidade não muda, faz sentido que o meu A não impacta em nada, eu posso socar A aqui e não vai mudar a minha velocidade? Todo mundo entendeu isso? Beleza. Agora, vamos olhar o meu B. Onde que eu posso olhar o meu B? Para ver? Na tabela, ok. Dentro da tabela, se eu quiser ver a concentração do meu B, onde ela está mudando, e ver o impacto que isso tem na velocidade,
Onde eu posso ver isso aqui nessa tabela? No Primeiro e último. primeiro e último. No primeiro e último, perfeito. A gente poderia... Ó, eu vou construir os dois raciocínios com vocês. A gente poderia agora ver qualquer coisa, tá? Porque a gente sabe que o A não impacta em nada. Mas, primeiro e último é uma resposta boa, tá? Primeiro e último. Então, vamos olhar para essa coluna aqui e para essa coluna aqui. Tá bom? Para essa linha aqui, no caso. Então, aqui. Daqui para A, o que aconteceu com o meu A? Nada. Nada. Então, eu não estou colocando nada de A na solução. Tudo bem? Então, tudo que eu for ver referente ao meu B, o impacto que o B vai ter na velocidade vai ser só do B. O A não interfere em nada? Faz sentido? Tá. Então, aqui do primeiro para o último, o A não está mudando. Mas o B, o que está acontecendo com o B? Tá multiplicando por isso. Isso. O meu B está multiplicando por 2 daqui para cá. Certo? E o que está acontecendo com a minha velocidade daqui para cá? Quadruplicando. Ela está quadruplicando, tá? Então, o que a gente consegue tirar de conclusão? Que o A não impacta em nada e que o B, se eu duplicar a quantidade de B, ele vai quadruplicar a velocidade, tá bom? Então, qual ordem seria isso daqui? Quarta ordem. 2. Segunda ordem, tá bom? Por que é a segunda? Porque é como se eu... Ó, um raciocínio um pouco mais difícil, mas é você pensar, esse 2 aqui, elevado a quanto que ele teria que estar para dar Ah, tá. 4? Faz sentido? Sim. Então, isso daqui é a mesma coisa aqui. 2 elevado a x igual a 2 elevado a 2. X é 2. Então, ele está na segunda ordem. Se você quiser pensar de algum outro jeito, imagina que, tipo, você vai colocar o teu B aqui, tá bom? A concentração do teu B, 2. ela vale 2, tá bom? Você está duplicando a concentração do teu B. E se você duplica a concentração do teu B, tá? O que está acontecendo com isso daqui? Quadruplica. Quadruplica. Se você duplica uma coisa e quadruplica a outra, faz sentido que tem que estar elevado a 2? Tá? É isso. Se você duplica uma coisa e a outra duplica, ela tem que estar elevada a 1. Né? Tipo, ó, imagina aqui. Usando esse raciocínio, tá? Se eu pegar a concentração de N2, tá? Ignorando o K por enquanto, tá bom? A velocidade é igual. Se fosse N2 elevado a 1. Se fosse N2 elevado a 1, se eu colocar 1N2, a minha velocidade vai dar 1. Se eu colocar 2N2, a minha velocidade vai dar 2. Se eu colocar 100N2, a minha velocidade vai dar 100. Agora, então isso daqui é uma primeira ordem, né? Se eu tenho, vou até escrever isso daqui, ó. Tipo, aqui, ó. Se eu tenho uma ordem igual a 1, e a ordem é esse númerozinho que está elevado ali, se eu tenho a ordem igual a 1, se um deles duplica o outro, duplica também. Faz sentido? Agora, se eu tivesse esse N2 aqui, ó, elevado a 2. Se eu tivesse N2 elevado a 2, se eu colocasse 1, ele ia dar 1. Se eu colocasse... 1 foda-se, né? Se eu colocasse 2, ele ia dar 4. Se eu colocasse 4, ele ia dar 16. Então, à medida que eu duplico um, eu quadruplico o outro. Faz sentido? Uhum. Faz sentido? Não? Não muito? Se eu tenho meu N2 Você faz do primeiro jeito, acho que é mais fácil da sua entender. aqui, assim. Tipo, o primeiro jeito é você pensar, o que está acontecendo daqui para cá? Multiplicando por 2. E daqui para cá? Multiplicando por 4. Então, a quanto que eu tenho que elevar isso daqui, ó, para que isso daqui dê 4? 2. Tá? Então, eu sei que isso daqui é uma ordem 2. Se, por exemplo, eu tivesse duplicando isso daqui e isso daqui, ó, saísse de 4 para 40. 4, não, mas aqui 40 vai dar número quebrado, né? Se isso daqui saísse, por exemplo, 36. de
4 para, sei lá, 64. O que está acontecendo daqui para cá? Ele está 16. multiplicando por 16. Então, para eu descobrir O meu nome do. Para eu descobrir essa ordem aqui, eu tenho que pensar 2 elevado a quanto? Quanto que eu vou ter que elevar isso daqui? Para isso daqui dar 16. Tá? Então, isso daqui vai dar De elevado. A ordem seria 4. Então, eu posso dizer que isso daqui é uma quarta ordem. Por quanto? Mas ali em cima só pode ser 4. Oi? Ali em cima só pode ser 4. Não, aqui pode ser qualquer coisa. É que foi os dados que a tabela deu, né? Então, é isso daqui. Então, se a gente fosse montar a nossa reação, isso daqui seria B elevado a Eu quero quanto? esse exercício agora. A quanto? B elevado a 2. B elevado a 2. Faz sentido? Porque o A não afeta em nada na minha reação. E se eu colocar B, se eu duplico uma quantidade de B aqui, eu quadruplico a quantidade da velocidade. Quadruplico a minha velocidade. Faz sentido? Mesmo? Gostaram do 7? Eu vou Não, bolado. começar a resolver o exercício. O que a gente resolveu aqui, presta atenção, por gentileza. O que a gente resolveu ali foi o exercício 1 da 204, tá? Só os valores estão um pouquinho diferentes, mas no fim das contas o resultado dá o mesmo. Ele pergunta ali, né? Assinale a alternativa que contém o valor da ordem total da reação química indicada. Então, se eu fosse ver a ordem total, qual que é a ordem total disso daqui? 0 e 2. Então, a ordem total, 2. A ordem total é a soma. Vamos resolver ali, na 205, o exercício 1. Você acha que ele criticar? Ó, o exercício 1 tá falando assim, ó, a área da química que traz foda-se. A letra A, ele tá dizendo assim pra gente. Se a reação é de ordem 0 para um dos reagentes, o aumento da concentração desse reagente não afetará a velocidade da reação. Qual que é o exercício? 5? O 1 da 205. Ah, verdade. Mas a professora já tá lá no último capítulo. Eu já fiz tudo. Vai cair todos os capítulos, tipo, desse até o último. Não até o último, né? Até o Isso aí tá certo. Até o né? penúltimo. Pô, isso é muito verdade. Tipo, verdade pra até o caralho. 17. Que é O verdade? 17 caiu 14, Ah, 15, 16, um A. 17. Tá. Então A, se a reação é de ordem 0 para um dos reagentes, o aumento da concentração desse reagente não afetará a velocidade da reação. Tá certo? Sim, Certeza? absoluto. Sim, né? Se é alguma coisa de ordem 0, ela não impacta. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Se multiplicar alguma coisa por 1, continua ela mesma. Não vai impactar em nada. Tá? A letra B. A reação química entre o gás e um sólido independe da área superficial. Isso daqui acho que tem mais a ver com as velocidades, leis de velocidade que a gente estava vendo antes. Não chega a ser lei de velocidade, né? Característica que impacta na velocidade de um processo. Isso daqui está falso porque depende da superfície de contato, né? Quanto mais superfície de contato você tem, mais reação, mais colisão de partículas você vai ter, mas isso daqui não é muito importante pra gente, tá? Para uma reação geral, né? Letra C ali. Azão, azinho, mais bezinho, bezão, Czinho, já foda-se. A lei da velocidade é dada pela expressão e daí ele coloca lá K vezes C elevado a C, D elevado a D, A elevado a D. O que está errado nisso daqui? A divisão. Por quê? Porque a fórmula é multiplicação. Isso daqui a gente vai ver depois em O K multiplicou fórmula. A e B. Isso daqui a gente vai ver depois em fórmula de KC. Isso daqui é basicamente a fórmula de KC que ele deu pra Velocidade é gente. só os Tá. reagentes. Não Tá, tem mas muito a ver. o que tá errado é Você perguntou porque... alguma coisa? Velocidade é só os reagentes? Velocidade é só os reagentes. Basta. Quando a gente for fazer lei da velocidade, a fórmula é essa daqui. K, que é a constante, vezes concentração de A elevado a A. Isso daqui fica claro, né? Que o Azinho aqui, o coeficiente vira expoente. Tá. Vezes a concentração de Bzão elevado a Bzinho. Tá? Então a C está errada por causa disso. Daí ele fala, os catalisadores aumentam a velocidade das reações devido a provocarem um aumento na energia de ativação das reações. Não. Por quê?
Porque Catalisador quando aumenta a energia. Catalisador diminui a energia de ativação. E a velocidade aumenta. E a velocidade aumenta. Na letra E, a energia necessária para que uma reação tenha início é chamada de energia mínima. Essa é a de ativação. Energia de ativação. Vai, Bir. Tá bom? Tô sabendo, né? Fez sentido isso aqui pra vocês? Principalmente a letra A? Tá. Vamos lá. O número 2 da 206 é um exercício legal para fazer também. Como eu não tenho tanto tempo, eu vou resolver o 2 com vocês, tá? E o 3 vocês não precisam fazer, mas eu deixaria marcado para vocês fazerem o 4 da 206, o 5 da 207, o 3 da 208 e o 5 da 209. Por isso que você vai mal. Na minha opinião, são os mais importantes ali para resolver, tá bom? Posso Dividir o nosso conteúdo. O 1, o 2, o 4, eles são, não, mentira, o 4 dá. Mas o 1 e o 2, eles são exercícios do capítulo anterior que estão meio perdidos aqui no meio, tá? Então eu vou resolver aqui pra vocês o 2, e daí tenta ficar comigo e prestar atenção mais ou menos no que eu vou dizer, tá? Esse quadro aqui, eu posso apagar? Posso? Tá. Ok, Brasil. Eu acho que é O quê? resposta. A 2 é. A 2 é a letra E. Por quê? E de elefante. Hã? Nada com nada. Se aumentar 2 vezes de minuto na metade. Porque se dobrar o NO2, Ah, tá certo. aumentará em 4 vezes. Mas isso dá uma segunda parte, não vai ser. Tem que dobrar isso. Mas ele reduz a concentração do nosso Então, planeta. mas aí olha o outro. Dobra que tá o Sabia que a gente perdeu uma pergunta? Quero a explicação do outro quadro. Não entendi. Vocês pagaram pra mim? Ah, mas ficou Isso aqui tá na ordem 2. Ele vai se Mas é ótimo de pagar também. Mas eu vou tirar na metade. A gente tava Não, se tira metade do que é a ordem 2. Não, tá tirando metade de 1 que é a ordem 0. Eu montei a rosteira com muito chatinho. de criança. Tá, seguinte. Então, vamos lá. A2, ele fala aqui pra gente. Nessa reação aqui, a lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio. Pra quem não sabe o que é dióxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio é NO2, dióxido 2, oxigênio de nitrogênio. E a lei cinética é de segunda ordem para o NO2. O que significa isso? Eu não consigo entender a pergunta. Que é a ordem 0? Ordem 2. Está dizendo que a lei cinética para o NO2 É 2. é a ordem 2. Isso quer dizer Quer dizer que que vai Vai- quadriplicar. vai a dobrar. velocidade. Não. Quer dizer que vai dobrar. Que se Dois eu tenho a N. concentração aqui de Vai NO2, dobrar o número que vai multiplicar. ele está elevado a 2. Isso. É isso daqui? Porque se a ordem É isso daqui que ele está dizendo pra gente. Se alguma coisa é de segunda ordem, ela está elevado a 2. Se a ordem 0 é elevada a 0, ordem 1 é elevada a 1, ordem 2 é elevada a 2, terceira ordem é elevada a 3, quarta ordem é elevada a 4. É isso daqui que quer dizer, tá bom? E daí depois ele fala aqui, ó, ela é de ordem 0 em relação ao monóxido de carbono. Não. Monóxido de carbono é isso daqui. Sim. Se ela é de ordem 0, Não muda nada. não Tá muda nada, falando que ela tá? isso, né? É como se Que é de tivesse segunda ordem. o meu em relação- CO aqui elevado a 0. Faz sentido? Mesmo? Tá. Então, se eu duplicar a quantidade de Zero CO também. aqui, Ah, acontece alguma coisa na reação? Zero, nada. Se eu tirar o CO da minha reação, muda alguma coisa? Nada. Não. Se eu diminuir muito a quantidade dele, muda alguma coisa? Não. Não. E se eu aumentar isso daqui, muda alguma coisa? Muda. Muda. Tá, então beleza. Ele está perguntando assim, se eu simultaneamente dobrar a concentração de dióxido de nitrogênio. Então se eu fizer isso daqui, ó, 2NO2
elevado a 2. E se eu cortar pela metade a minha concentração de CO? Então, 1/2 da concentração de CO. O que vai acontecer com a minha velocidade? Então, se eu simultaneamente fizer isso daqui, o que vai acontecer com a minha velocidade? Quadruplicar. Quadruplicar. Se eu cortar isso daqui pela metade, muda? Nada. Não. Isso daqui não muda nada se eu cortar pela metade, porque é ordem 0, tá bom? Agora, se eu duplicar a minha concentração de NO2, o que é que vai acontecer com a minha velocidade? Quadruplicar. Quadruplicar. Isso fica visível para todo mundo? Que é o 2 ali com o 2 Mesmo? expoentes. Aham. Então, Se Tipo, vocês grandão. não entendem É. isso, substitui por grandão. qualquer valor. Dois Tipo, vezes. antes, a minha... Vou dizer que antes a concentração de NO2 era... Quando simultaneamente dobrar Dois, a tá bom? concentração de Ele é de segunda ordem, Entendi. né? Então é como se fosse 2 elevado a 2, ia ficar 4. Se eu pegasse e duplicasse essa concentração, então, NO2, se eu duplicasse a concentração, 4. O que vai acontecer? Daqui pra cá, ela vai quadruplicar. Faz sentido? Mesmo? Então, a linha 2 seria a letra N, aumentará por um fator de 4 vezes. Isso daqui é bem importante vocês saberem, fazer esse tipo de conta aqui, saber ordem 0, ordem 1, ordem 2. Na minha opinião, se cair alguma coisa com lei de velocidade, com a fórmula, vai cair mais ou menos por aqui. Você saber que a ordem 0 não muda em nada, saber que ordem 1 duplicou, 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 saber que ordem 2 duplicou, quadruplicou, duplicou, quadruplicou. Se você tem uma ordem 3, se você duplicar, aumenta para 9, tá? Mas você é, tipo, A princípio é de boa, né? Eu acho que é tranquilo. E se não cair dessa forma aqui, ou se cair dessa forma e mais alguma outra coisa, eu acho que vai cair em forma de tabela, assim, em estudo cinético. Esse tipo de coisa vocês também têm que saber fazer. Tudo bem? Vocês conseguiram entender mais ou menos o raciocínio das duas partes, tanto da velocidade quanto do estudo cinético? O cinético é o que isso aí? Não, cinético é a tabelinha. Quer dizer, em teoria seria tudo cinética, né? Mas Sim. a parte de estudo cinético, quando eu falo estudo cinético, é a tabelinha. Fez sentido? De verdade? Vocês estão com sono? Pra caralho. Então, eu falei pra vocês os exercícios já, né? Já? Então, fechou. Porque eu tive